Bom, então, de primeira mão, uma aluna muito fofa, ela me perguntou qual era a diferença da tomossíntese para compressão seletiva, tá? Não sei se mais alguém tem alguma dúvida, mas eu vou iniciar essa aula, esse bate-papo, respondendo essa pergunta. Então, assim, a tomossíntese, ela é uma mamografia digital complementar à mamografia que nós temos, a imagem mamográfica. Porém, ela também acaba sendo um complemento que pode ser substituído por uma dessas posições, por exemplo, a magnificação ou até mesmo a compressão seletiva. Mas a tomossíntese, ela já bate de frente com a magnificação, porque assim, ou o médico vai solicitar uma ou o médico vai solicitar outra. Tá bom? Então, dificilmente o médico vai pedir várias posições. Por quê? Porque nós estamos falando sempre de um exame que se utiliza de radiação ionizante. Tá bom? Então, a tomossíntese, ela é um complemento da mamografia, mas ela vem aí com a ideia de ficar no lugar realmente da mamografia com o passar do tempo, com vários aperfeiçoamentos e tecnologias que eles ainda vão desenvolver. Nossa, tem muita gente aqui, o pessoal do Nordeste, eu acho que são. Oi, Anderson, tudo bom? O pessoal do Nordeste, bastante gente do Nordeste, pessoa de São Luís. A tomossíntese é melhor para visualizar micro? Então, dependendo da micro, ô Clau, a tomossíntese ela vai criar um borrão. Ela vai acabar, tipo assim, se for uma micro, não vou dizer uma micro, vamos falar uma calcificação. Dependendo da calcificação, ela vai criar um borrão nos cortes sequenciais, tá? Por exemplo, você não consegue fazer uma boa imagem. Você não consegue fazer uma boa imagem ao redor da prótese, dependendo do equipamento que você está utilizando uma tomossíntese. Tá bom? Às vezes fica algumas lacunas de artefato, em decorrência da prótese de silicone, em decorrência da calcificação grosseira. Por exemplo, se a paciente tiver algum fio dentro também, ou alguma. Quando eu falo fio em decorrência de cirurgia, tá? Tem algumas técnicas de lifting também. Lifting, para quem não sabe, é o levantamento da mama, que pode ser com algumas telas ou malhas, pode ser chamado de tela, malha, rede, de silicone. E aí a finalidade desses acessórios é realmente levantar a mama. E aí, como fica com esses fios dentro da mama, pode gerar artefatos, sim, na tomossíntese. Porque, assim, nós tivemos uma mudança de artefatos, né? Na era convencional, nós tínhamos alguns tipos de artefato. Com a digitalização, com o avanço da tecnologia, nós enfrentamos outros tipos de artefato, mas continua existindo artefatos, tá bom? Então, nós continuamos tendo artefatos de movimento, artefato em decorrência de algo que esteja no corpo do paciente mesmo, por exemplo, um marca-passo, um dispositivo de administração de quimioterapia, tá? Então, tem vários tipos de... Como é que eu diria? Tem vários tipos de artefato que, mesmo com o avanço da tecnologia, nós não conseguimos inutilizá-lo. Principalmente se nós estivermos falando de um artefato que está no corpo da paciente. Tá? Isso estou falando em relação à tomossíntese. Na mamografia, há um artefato, pode ocultar alguma parte de lesão? Pode, mas é uma situação mais remota. A gente consegue fazer aí algumas manobras e também é muito importante a anamnese, para escrever o que é que essa paciente tem de artefato dentro da mama dela. Boa noite, Alice. Alice no País das Maravilhas. A Fabiana, ela está me perguntando quando a mama comprimida fica roxa, apesar da compressão ter sido adequada, é recomendado colocar gelo? Olha, eu vi um caso uma vez na minha vida. Um caso de uma paciente que fez mamografia e precisou ser internada, deu mastite. É uma coisa assim anormal, foi uma coisa bem rara mesmo, bem pontual. E eu só acreditei porque era da minha família, né? Porque senão eu ia desacreditar, porque eu nunca tinha visto uma mamografia desenvolver algum tipo. Pode ser alguma coisa assim de coincidência mesmo, né? Se a mama ficar roxa em algum local, em decorrência da compressão, por mais que a compressão foi adequada, por conta de que a paciente tem uma sensibilidade muito grande, tem muitas pacientes que são idosinhas e a pele é muito, como é que eu diria? A pele, ela é bem delicada, enfim. Neste caso, pode ser recomendado que a paciente coloque gelo, sim.
Outra coisa seria legal passar com o médico, porque aí o médico vai avaliar se ela necessita de algum tipo de remédio, alguma coisa assim. Tem alguns médicos que eles acabam pedindo para a paciente tomar algum tipo de medicação antes de fazer a mamografia devido à sensibilidade da mama, mas é uma coisa assim muito rara mesmo, tá? Thaís, em relação ao contraste, se a paciente tem ressonância ou tomo contraste no mesmo dia de mamografia, seria correto fazer a mamografia primeiro antes do contraste? Olha, Thaís, tem que avaliar várias situações. Porque, sabe por quê? Porque, por exemplo, né, se a paciente veio fazer ressonância e veio fazer uma tomografia e ela precisa usar contraste e você vai fazer a mamografia, às vezes é melhor fazer os outros exames se ela já tiver muito tempo de jejum. Porque dependendo do exame, se ela for tomar contraste, principalmente se for um exame de abdômen, alguma coisa assim, pode ser que ela acabe demorando muito tempo e acabe tendo passado o tempo do jejum. Então, algo que você deve avaliar é se ela está dentro do tempo de jejum estimado, aí você pode realizar seu exame antes. Se ela não tiver, talvez você até pode fazer depois. Tá? Tem alguns casos que eles recomendam que não se faça outros exames depois do exame de contraste, porque às vezes o paciente pode sentir indisposição. Então, pode sentir tontura, indisposição, essas coisas. Tá bom? Então, por esse motivo que às vezes... Boa noite, Flávio. Por esse motivo que às vezes a gente evita de fazer a ressonância, no caso, ou mesmo a tomografia com o uso do contraste, quando o paciente vai fazer... assim, tem mais exames, a gente vai e não faz, tá bom? Mas assim, dizer que vai atrapalhar, não vai atrapalhar. Tá bom? O contraste da tomo e o contraste da ressonância na imagem da mamografia, no mamógrafo normal, no mamógrafo convencional ou DR, ele não vai atrapalhar, tá? Agora, se você for fazer uma mamografia com contraste, aí a gente vai avaliar num outro patamar. No caso, a mamografia com contraste, aí não, né? A mamografia com contraste é necessário que ela esteja dentro do preparo. Caso o paciente tenha retirado a mama, o diagnóstico comprovado de estudo genético, teria ainda a probabilidade de desenvolver um câncer na região da axila, por exemplo? Então, Val, existe, porque assim, quando o paciente, por exemplo, que a situação que você está citando é uma mastectomia profilática. A mastectomia profilática ela é indicada para pacientes que têm o BRCA1 ou BRCA2 positivo ou outro tipo de marcador, né? Que o DNA dela traz essa informação de que a qualquer momento ela pode desenvolver um câncer de mama. No caso, não seria só câncer de mama, também tem a questão do câncer de ovário, tá? Então tem essas duas conotações, tem essas duas ligações. Então, normalmente, quando a paciente tem o BRCA1 ou o BRCA2 mutado, ele não tem a informação dentro dele para ele voltar a fazer com que essa célula se reproduza com exatidão, ele tem realmente esse distúrbio, né? É quebradinho esse bracinho do DNA, então a próxima célula vem com defeito, a próxima com defeito e a próxima com defeito, não consegue, a célula por ela mesma, ela não consegue se restaurar. Então assim, a paciente vai lá, fez esse exame, ela tirou a mama de forma profilática, ambas as mamas. Então quando ela retira a mama, normalmente o que ela faz? Ela faz uma incisão, retira toda a glândula, mas ela coloca a prótese de silicone. Então, quando ela coloca a prótese de silicone, permanece nela a região da papila do mamilo e a região da pele, tá? Então, existe a probabilidade, a região do músculo peitoral também. Se existir algum tipo de célula residual do tecido mamário dela, pode ser que ela venha a ter. Então, normalmente a gente fala que a chance do paciente diminui em torno de, por exemplo, com BRCA1 ou BRCA2 mutado, era de 90% a 87%, diminui para 4%. Então, diminui para pouquinho, né? É uma chance bem menor. Mas ainda existe essa possibilidade? Existe. Tá? E não podemos esquecer que a mama ela está sempre em contato com os ovários. Tá? Então os ovários eles produzem ali, fazem parte da produção do estrogênio, da progesterona, e a mama ela recebe todas essas informações. Então estão o tempo todo trocando informação. E aí, às vezes a paciente não tem não tem um câncer de mama, mas ela pode vir a desenvolver um câncer de ovário. Tá bom? Mas na região da axila também. A Iracema está me perguntando... para paciente que não tem ovários e nem útero, pode desenvolver um câncer de mama? Pode sim.
a paciente tirar o útero é uma coisa muito comum, né? Esterectomia é uma coisa muito comum. Pode dar mioma, endometriose, vários problemas, e a paciente tem que retirar o útero. Isso é muito comum, não vai impactar, não vai ter grandes impactos na vida dela. Tá? Vida sexual vai permanecer normal, ela vai ficar incapaz, logicamente, de menstruar e de ter filhos. Agora, os ovários, por serem glândulas que regulam os hormônios femininos, normalmente quando a mulher retira os ovários, ela precisa tomar remédio, tá? Então já tem um impacto na vida dela um pouco maior. Ela pode sofrer de vários problemas. Perda de cálcio, perda de libido, ausência do bem-estar, uma porção de coisa que vai impactar. Tá? Se a mulher tirar o útero ou os ovários, ela pode sim vir a desenvolver um câncer de mama. O que acontece muitas vezes é que a mesma paciente que tem probabilidade de desenvolver câncer de mama por conta de BRCA1 e BRCA2 mutado, ela também pode vir a ter maior probabilidade de desenvolver um câncer de ovário. Lembrando que o câncer de ovário ele é diferente do câncer do útero. Tá? Então, assim, só um adendo para vocês terem uma noção quanto foi sacrificante para que esse exame tão simples para nós, o que é hoje simples, barato, rápido e comum, e um dos mais utilizados, que é o Papa Nicolau, ele é um exame muito rápido, né? Como eu falei, praticamente todas as mulheres já realizaram na vida reprodutiva. Então, assim, o Papa Nicolau ele é um exame tão sensível, mas tão sensível, que ele é capaz de detectar uma lesão pré-cancerosa no colo do útero 20 anos antes dela se tornar, vamos dizer assim, invasiva. Então, o Papa Nicolau ele tem a capacidade de mostrar uma lesão pré-cancerosa. Tá? Quando uma lesão ainda não é invasiva. Daí a importância da realização desse exame com uma frequência muito grande. Tem outros fatores também que não convém falar agora, até porque a live não é sobre isso, mas só um adendo para vocês entenderem. Quando o Papa Nicolau, na década de 30, ele começou a desenvolver esse exame, ele foi motivo de chacota em vários congressos médicos. E durante quase 30 anos ele estudou sobre esse exame, até que ele conseguiu patentear a técnica, e ele fala que é um exame de prevenção secundária. Tá bom? É um exame de prevenção secundária. Por quê? Porque ele é capaz de detectar uma lesão pré-cancerosa. A mamografia ela é um exame de diagnóstico precoce, não é uma prevenção. Então, o que nós fazemos nas salas de mamografia é detectar uma lesão caso ela exista. Tá? Esse é o nosso maior esforço. Se tiver uma lesão, eu tenho que achar para estender o ponto de visão do médico sobre essa lesão. Quem já fez redução mamária pode vir a ter câncer? Sim, com certeza, pode acontecer. Já aconteceu da paciente colocar um implante, colocar uma prótese, né? Fez uma mastoplastia adutora, que a gente chama, aumentou o tamanho da mama. E aí o que aconteceu? A paciente, 8 meses depois, foi diagnosticada com câncer de mama. Tá? Não tem nada a ver com a prótese. Provavelmente esse tumor ele já estava lá, mas ele se desenvolveu melhor e foi melhor sentido com a presença da prótese. Por quê? Porque a paciente colocou a prótese e o tumor ele estava mais externo, mais periférico, tá? Bem abaixo da pele. Então ele ficou evidenciado com 8 meses depois da cirurgia, e aí foi mais fácil para ela detectar esse câncer. Thaís, é importante anotar na anamnese que a paciente tem tatuagem nas mamas? Sim, principalmente se for na região axilar, porque algumas tatuagens, as de agora nem tanto, Thaís, mas as antigas, as tatuagens antigas, em algumas cores, em algumas pigmentações de cores, existiam micropartículas, e essas micropartículas, elas migravam para dentro dos linfonodos, e aí elas poderiam ocasionar algum tipo de linfonodopatia. Às vezes pode aumentar, calcificar esse linfonodo, ou ele ficar cheio de microcalcificações dentro, ele pode mudar um pouquinho o formato dele, e aí para ele não ser confundido com uma patologia, é importante anotar na anamnese se a paciente tem ou não algum tipo de tatuagem, as cores dessa tatuagem, a extensão dessa tatuagem e a proximidade, né, a cor, localização, extensão, cor, talvez até o ano em que ela fez. Obrigada. A Elis está falando que ela entendeu as explicações, fico muito feliz.
Então, eu não sei se ficou bem claro para vocês, se vocês entenderam, se tem alguma dúvida. E aí eu não sei se eu consegui responder todas as perguntas, mas se houver alguma pergunta, vocês podem fazer. Espero que tenha capacidade, né, de responder. Esses emojis, esses acenos são muito bonitinhos, né? A Graciane está me perguntando qual é a necessidade de realizar uma compressão seletiva numa região marcada mais proximal à pele. Tenho que tentar incluir o máximo de tecido possível ou só a parte marcada? Talvez quando você fala próximo à pele, me vem a ideia de que o médico está desconfiado de algum tipo de lesão cutânea, ou externa ou subcutânea, a parte mais interna. Tá? Se for esse o caso, o ideal seria você marcar com marcador metálico. Vou até te mostrar que eu tenho alguns aqui. Pode ser desse tipo aqui, ó. Marcador metálico, ou você improvisa. Tem algumas outras que são bem interessantes também, tipo esse aqui, ó, bem legal. Você coloca ao redor da área que você tá com desconfiança. Aquele outro, se a lesão for palpável, você também pode utilizar, tá? Então, muitas vezes, a área que você marca com esse marcador, o médico vai fazer uma definição se aquilo é mais proximal à pele ou se ele é mais interno, tá bom? Essa é normalmente a avaliação que eles estão fazendo, se é que eu consegui entender a sua pergunta. Essa semana, vou até aproveitar o momento, essa semana ainda, até o final da semana, provavelmente até o dia 30, eu vou fazer o lançamento do meu segundo e-book. Trata-se de um livro, na verdade, com essas dúvidas que vocês tiveram aqui, que vocês costumam ter, principalmente sobre imagem. Então eu desenvolvi um livro a nível técnico, com dúvidas que a gente tem no nosso dia a dia, principalmente relacionado à imagem. Então, assim, artefatos, imagens de patologia, imagens de doenças tanto benignas como malignas, coisas que são mesmo da mama da paciente. É um livro técnico mesmo, porque existem bastante livros desse nível, mas são em nível médico, né? Livro para o médico. E assim, para nossa linguagem, eu acredito que seja algo mais bacana, que a gente fala mais na nossa linguagem técnica. Então, desenvolvi esse e-book. Até o final da semana ele já vai estar no ar. Eu vou estar passando para vocês aqui pelo Instagram. E eu espero que vocês possam obter, adquirir, porque, na minha opinião, ficou muito bem montado, até por conta de ser baseado nas dúvidas que nós temos, que vocês têm e que eu tenho também, porque eu não sou diferente, né? Deixa eu ver, não sei se já fez caso como sugestão para a próxima live, tipos de calcificações. Então, essa é uma dúvida legal, que tem inclusive no livro. São calcificações divididas em benignas e malignas, né? Então, o que nós fizemos no e-book? Nós fizemos um mosaico só com imagem, com calcificações benignas. E ficou bem legal, porque tem não só a imagem radiológica, como também o esquemático. E fica de fácil aprendizado.